Gente, desculpa o atraso, mais uma vez, toda vez que eu vou fazer live tem algum probleminha aqui, eu venho cedo, 9 horas eu já tava arrumando as coisas aqui no quarto pra começar a live, aí deu defeito na luz, né, como é que é o nome? Ring LED, né, deu problema aqui na luz, a luz não tá acendendo, só tô com umas outras luzes que tá de fora, e a porta do meu quarto fechou. Eu tava do lado de fora, vim trazer a vela de ancoramento para dentro do quarto e a porta fechou, né? Então atrasou um pouco essas duas coisas. E ela fecha, assim, não é algo que causa algo que se explique, não. A gente não consegue explicar por que ela fecha. E além disso, apareceu um outro bichinho aqui no quarto, assanhou os gatos, enfim, toda vez que tem live acontece algumas coisas para poder atrapalhar de passar a mensagem. Tem mais um gato aqui atrapalhando. Deixa eu só tirar ele pra lá. Aí, agora eu acho que vai dar certo. Ai, eles ficam aqui no meio, sabe, gente? Vai pra lá, Dominique. Tocando ele aqui pra poder não atrapalhar. E hoje o assunto é exatamente esse, o assunto é animais. Vamos falar sobre animais, mas assim, a questão dos animais, dos pets e em relação às energias densas do momento, né, que tá um pouquinho complicado, né, assim, a gente tá tendo movimentações e os animais também sentem. Não que as energias do planeta possam estar fazendo mal para eles. Na verdade, assim, quando a energia tá alta, é melhor ainda, né? Porque eles também estão passando pelos processos da transição planetária igual a gente. O problema é que tem os dias que a energia cai demais, né? A energia do planeta cai muito. Então, essa parte é um problema que eles acabam sentindo por causa da gente, na maioria das vezes. E a outra questão é... Nossa, toda hora tem um gato aqui no meio. E a outra questão é relacionada a coisas que a gente sente e o animal acaba puxando, né? Acaba de alguma forma ali puxando. Mas vamos lá. Vamos já ir começando no assunto que vocês vão entender. No meio disso tudo, né, que tá rolando no planeta, a gente acaba tendo algumas modificações em nossas vidas, a gente acaba mudando muito a nossa vibração, tem dia que a gente tá mais animado, tem dia que cai muito, a vibração desce muito, né, e tudo isso acaba sendo sentido pelos bichinhos, eles acabam de alguma forma sentindo essas situações, sabe? Espera aí, só um pouquinho, gente, que eu tô com medo da gata derrubar um negócio aqui. Pronto. Agora sim, agora eu consigo falar com vocês. Porque senão ela derruba a ring LED e vai tudo pro chão. Tá, vamos lá, vamos dar continuidade. E fora que me desconcentra, né? Não consigo falar com vocês. Então, é muito importante que a gente também tenha atenção em relação aos nossos bichinhos. Que assim como existem movimentações energéticas na nossa vida, também está acontecendo na vida deles, sabe? E nem tanto por causa das movimentações do planeta, mas é porque eles acabam puxando muita coisa, sabe? Assim, eles puxam da gente. Até para poder eu não vou falar essa palavra não vou dar conta. Trazer um contexto aqui, né? Quando a energia do planeta está mais densa, quando a ressonância está muito baixa, facilita para que consciências que não estão mais no nosso plano, né, desencarnadas, facilitam a movimentação deles aqui no nosso plano. Então eles ficam andando aí à torto direita, né? Às vezes atormentando, sim, enchendo o saco das pessoas, às vezes se aproximando. Tem pessoas que às vezes tem alguma questão kármica com obsessores, aí facilita para esses obsessores estarem por perto e tudo mais. Então, quando a energia tá mais baixa, né? Por exemplo, teve dias agora, poucos dias, na verdade, que a nossa ressonância do planeta tava 5, tava 7, né? Tava 10, isso é ressonância de 3D, isso não for menos, né? Agora não, hoje tá 17. Não tá tão bom, porque ontem eu acho que tava 40, alguma coisa assim. Mas quanto maior essa ressonância tá, melhor é. Mais bem a gente vai se sentir, não vai ter tanta coisa na nossa mente e tudo mais. E esses seres, eles ficarem caminhando por aí, eles acabam toda hora tentando nos influenciar.
né? E quando eles conseguem, assim como abala a gente, o animal também pode ser abalado, porque assim, principalmente o pet, né? O pet, ele sempre vai escolher uma pessoa ali da casa para ser o mais próximo dele. Então, ele vai ser o bichinho de uma pessoa da casa. Então, se acontecer alguma coisa com aquela pessoa, é mais fácil para que esse animalzinho sinta, sabe? Por exemplo, assim, há poucos, fiquei sabendo, né, uma amiga me contou de uma pessoa, acho que é cliente dela, não sei, que o bichinho dessa pessoa tinha adoecido, né? E aí ela veio falar que a mulher também estava doente, então teve uma queda de imunidade, né, da moça, e aí por conta disso ela ficou bem ruinzinha, assim, ela adoeceu, teve resfriado e tudo mais. Aí, né, o bichinho dela acabou adoecendo também teve problemas, entende? Então isso é comum, acontece muito, o animal ele acaba puxando, sabe? Ele acaba pegando muito essa questão emocional do dono. Até problemas, isso a Cristina Cairo explica, problemas que vêm pra gente, pode também o animal sentir, né? Por exemplo, vamos usar lá um exemplo, a pessoa que tá passando por problemas financeiros, tá? Pessoa mesmo. Se ela tá com esses problemas financeiros, tal, e isso vai cristalizando no corpo dela, vai indo pro corpo, ela pode vir a ter problemas nos rins, que é o que tá direcionado ali com a parte da matéria, enfim, né? Que tá mais próximo ali dos chakras, do chakra básico, né? E aí, normalmente é a pessoa que tem problema nos rins. Mas se essa pessoa, num cenário hipotético, né, ela tiver um bichinho, é muito fácil do animalzinho acabar tendo esse problema, às vezes até no lugar da pessoa, assim, não que vai tomar o lugar da pessoa, não, mas ele, dependendo do jeito que é o amor, né, o amor incondicional, a conexão desse animalzinho com aquela pessoa, é mais fácil para ele adoecer, entende? Então ele pode vir a ter problema de rins, nos rins, mas não por causa de algo nele que seja um problema físico dele, não, é porque é um problema de ordem financeira do dono e o animal acabou ali puxando. Para todo mundo que tá entrando na live, ótima noite para todo mundo, tá? Que eu sempre esqueço de me apresentar. Fiquem todos à vontade. Vamos lá, dando continuidade, tá? Se eu não me engano, é a mesma Cristina Cairo que explica isso, tá? E qualquer tipo de animal pode sentir, tá? Só que assim, tem animais que são mais frágeis à energia, então eles acabam sentindo mais. Então, por exemplo, vamos mudar o cenário, né? Que não é relacionado à doença, não é que a pessoa tá com alguma doença ou algum problema que pode se desenvolver uma doença. Mas ainda dentro desse cenário, lembrei de um outro exemplo, seria bom falar. Eles falaram que seria bom conversar sobre esse exemplo também. Por exemplo, uma pessoa que ela tá tendo a vida dela muito invadida, ela não consegue reagir em relação a essas invasões. Como que funciona? Ela tem a vida dela, enfim, tal, aí toda hora tem um parente ali dando pitaco na vida dela, falando alguma coisa, ou, né, a própria família ali, esposo, mulher, enfim. Só sei que fica dando pitaco ali na vida da pessoa e a pessoa não quer, ela se sente invadida, aquele excesso de gente enfiando bedelho na vida dela faz com que ela se sinta invadida. Então, o que pode acontecer? Essa pessoa poderia vir a gerar problemas de pele, né? E muitas vezes acontece nos dois, sabe? Tanto o dono como o animalzinho. Aí, se a pessoa não desenvolver um problema de pele, o animal pode desenvolver, entende? Por quê? Porque ele puxa, né? Ele puxa pra ele tem uma conexão muito grande, né, com o dono dele, uma conexão emocional, e ele acaba puxando pra ele aquela questão na pele. Então, pode acontecer. Às vezes vai ter os dois, né? Às vezes o dono vai estar com algum probleminha de pele mais pontual e o animal também vai ter, sabe? Pode ser dos dois terem, ou às vezes só o animal, porque é um pouco mais frágil, né? Ou então ele é muito mais ligado de forma emocional que o dono, então ele acaba puxando. Então são situações assim, mais esse exemplo. Outra situação... Tá... relacionada, só que eu não lembro qual que é o problema que é. Não, eu não vou dar esse exemplo não, porque eu teria que dar uma pesquisada agora qual que seria o problema, mas
para poder servir de base. Mas podem prestar atenção. A Cristina Cairo, ela é super estudiosa sobre isso, então ela tem os conteúdos, livros falando sobre como que o nosso corpo mostra, né, as doenças que começaram no emocional e no espiritual. Então ela já tem muita informação. E quem quiser dar uma pesquisada depois aí na internet dos vídeos, tem os vídeos, tem os livros, enfim, aí fica mais fácil. Mas o importante é observar isso, que o animal, as doenças que muitas vezes aparecem no animal, na maioria das vezes, na verdade, são doenças do dono, né, de problemas emocionais ali que o dono tem e o animal acaba puxando para ele. Outra situação que os animais sofrem muito, que está rolando muito no planeta, é na questão das energias do local. Por isso que se fala que é muito importante a gente manter as energias da nossa casa. Fazer selamentos de campo, fazer um dia de oração ou de que traga nessa espiritualidade para casa. Ter um dia, um momento ali. Seria bom ter todos os dias, né? Mas se não conseguir ter todos os dias, pelo menos um momento no meio da semana para poder fazer esse selamento de campo, momento de oração, né? Firmar com os guardiões ou firmar com os pretos velhos, firmar com a espiritualidade, firmar com os anjos, né? Com a espiritualidade que vocês acreditam. Precisa, porque senão essa casa fica muito carregada, e até mesmo diante dos próximos cenários que a gente vai viver. Porque logo mais vai acontecer, tem um outro vídeo que é quer dizer, não tá aqui, né? Tá lá no canal. Dos 3 dias de escuridão, tá? Esse vídeo tá salvo já lá no canal. E é falado nesse vídeo sobre como que vai ser esses 3 dias. Mas até chegar aos 3 dias de escuridão, vai rolar algumas coisas ainda, sabe? Assim, vai ter movimentações energéticas, seres, né, trevosos, seres assim, vão querer estar aí andando para tudo que é lado. Então, as casas que não tiverem proteções espirituais, elas vão ficar muito visíveis para esses seres. Então, a gente precisa fazer isso. Mas nem é tanto essa questão, é porque entra, né? Tem a ver com o que eu tô falando agora, mas a questão de fazer o selamento, proteção da casa, é importante para nós, claro, né? E para os nossos bichinhos, para que eles não sofram. E normalmente, quando tá com excesso de energia densa na casa, os primeiros animais que sentem são os animais mais frágeis, né? Então vai ser passarinho, vai ser peixe, tá? Pequenas aves acabam sentindo bastante. Então são os primeiros ali a acabar morrendo, assim, de forma repentina. Pequenos roedores também acabam sendo os primeiros ali a sentir, morrer assim de repente, de uma forma repentina, que não se tem um entendimento. Por quê? Porque tá puxando energias densas. E essas energias densas podem vir tanto do ambiente estar carregado, né, por existir seres ali, às vezes as nossas atitudes, coisas que a gente faz acabam atraindo, né, esses seres pro local, como também alguém da casa ter algum obsessor, ou então alguém da casa tiver com algum com magias, coisas que foram demandadas para essa pessoa, também tudo isso facilita porque o animal acaba sentindo ali, tá? Vamos lá, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Ai, cadê? Uma curiosidade sobre a questão energética. Os gatos, eles conseguem transmutar energias densas. Vocês podem observar, quem tem gato em casa pode observar. Ele vai... assim, normalmente eles protegem a gente mais no período da noite, né? Dessas energias e tal. E aí do dia, durante o dia, eles vão recolher as suas forças de novo, né? Então eles passam o dia todo dormindo. Outros animais, dependendo da densidade dos ataques energéticos ou das forças, né, que podem surgir ali, esses animais acabam vomitando, só que no vômito não é um vômito normal, é só uma espuma branca ou uma aguinha que eles vomitam, tá? E é só uma vez. Não fica vomitando o dia todo. Se o animal estiver vomitando o dia todo, leva no veterinário, tá errado. Mas é só uma vez. E normalmente é bem de manhãzinha, sabe? O animal passou a noite ali com você e tal, aí logo cedo de manhã ele já dá essa gorfada dessa espuma branca ou então de uma aguinha transparente.
Então, o que que é isso? É transmutar de energia, tá? As pessoas que têm mediunidade de cura e que são esponja, enfim, às vezes não faz o selamento de campo, acaba sendo esponja, elas podem vir a acontecer isso também, né? Algo parecido com isso. Por quê? Porque o ser humano, ele também consegue transmutar as energias, ele cura, né? Ele é um curador, ele pode curar as outras pessoas, principalmente quem tem essa mediunidade desenvolvida. E aí, se ele não tiver o campo dele bem protegido, essas energias densas ficam nele. Aí vai atingir, principalmente no estômago, né? Estômago e intestino, né? Então a pessoa ou vai ter uma dor de barriga ali depois de ter contato com essa energia e o corpo dela tá transmutando, tá jogando para fora aquela energia densa que ela puxou, ou o vômito, né? Nos gatos costuma ser mais comum o vômito, mas também pode vir a ter uma dorzinha de barriga, mas é rápido, sabe, gente? É assim, um negócio pontual, é uma vez só e parou, não vai ficar o dia inteiro o animal passando mal. Porque se tiver o dia inteiro passando mal, ou se ele ficar muito tempo dormindo, estranho, não quiser comer, aí é bom fazer um benzimento, que aí é as técnicas que eu vou ensinar aqui mais pro final. Não só benzimento, mas tem que fazer alguns processos ali para poder ajudar esse animal a transmutar. Porque aí pode estar até adoecendo ele, né? Tá fazendo mal. Tem que ajudar o animalzinho ali de alguma forma. Então, o gato, ele consegue fazer isso. Agora, o cachorro e outros pets, não. Então, eles puxam essa energia e fica neles. Então, os outros animais precisam mais ainda dessa ajuda para que não faça mal, sabe? Assim, que não... Dependendo até do período que o animalzinho tá no meio dessas energias, ele pode adoecer para valer, assim, muito e até vir a óbito mesmo. Então, a gente tem que cuidar dos nossos bichinhos também, porque são seres inocentes e eles acabam puxando coisas que eles nem sabem, assim, não entendem o que está acontecendo, né? Então, vamos lá, continuar. Então, qualquer tipo de energia que é demandada pra gente, os animais acabam, de alguma forma, puxando. Pode acontecer deles puxar. Então, pode ser, sim, desde energias densas vindas de alguém que visitou a casa, enfim... como também situações relacionadas à magia e até também olhares, né, questões relacionadas à inveja, né, que mais? Raiva que alguém tenha por você e demanda para você, enfim. Então o animal, ele acaba puxando. E como que vocês notam? É mais fácil notar em pequenos animais, né, assim, por exemplo, um peixe, né, o peixe, ele tá bem. Aí, sei lá, vem uma pessoa na sua casa, ele tá bem, ele não tem nada de errado, não é porque a água dele tá suja, não é por falta de cuidado, não. Ele tá bem, ele tava nadando, ele tava ótimo, não tinha nada de errado com ele. Aí vem uma pessoa pra sua casa te visitar, tal, aí logo depois que essa pessoa sai, o animal já começa a perder a cor. É assim, gente, é muito rápido, ele perde a cor mesmo, o animal vai mudando de cor, sei lá, de um vermelho passa para um marrom, ele vai desbotando. Você não entende nada, aí já fica triste, não quer comer. Então, com certeza esse bichinho puxou alguma carga ali, sabe? Outra situação, né? Os passarinhos, eles estavam bem, não tem problema nenhum, aí do nada o bichinho começa a ficar arrepiado. Isso é muito rápido, é de um dia pro outro, sabe? É muito rápido, é um negócio assim que não tem nem tempo de você notar, assim, às vezes. As dicas ajudam, porque se você tá vendo que o animal tá ficando já estranho, você corre e faz, né, os processos de benzimento e tal, para poder trazer essa vidinha de volta. E animais maiores é mais fácil. Agora, quando é um animal pequeno, pode acontecer sim, tem como salvar sim, mas tem que correr nos cuidados. Então, já num dia ali, sabe, de um dia pro outro, já pega, o animal já pega e tipo de manhã ele tava bem, aí no meio do dia a pessoa estranha foi na sua casa, tal, ele começou a ficar arrepiado, à noite ele já vai estar morto, se nada for feito, sabe? E são tentativas, né, que a gente fazer alguma coisa. Que mais? Então, observa, né, para quem tem galinha, por exemplo, galinha tá de boa, não tem nada, sabe? Aí começa a ter um comportamento estranho, nunca teve. Ali do nada o animal começa a mudar a forma dele de agir. Ou então, de repente, né,
do nada o animal já tá morrendo, já morreu, sabe? Então tem que observar sempre. Outra situação, isso é mais comum em cachorro, tá? Pode acontecer em outros animais também, mas cachorro é bem comum fazer isso. Ele tava bem, tava brincando, não tinha nada aparente. Aí do nada ele começa a se esconder. Ou ele começa a ficar triste ou bravo, sabe? Sem motivo aparente, assim, do nada. Depois de uma visita, depois de algum contato estranho, o animal ele fica mesmo assim estressado, sabe? Ou só quer ficar dormindo. Tá errado. Tem que olhar o que tá errado e, né, assim, o que aconteceu. Então, na questão das energias vindas de demanda, de magia, coisas do tipo, tem sim como tirar, tá? Vai vir em cima do animal, porque é o animal que está mais conectado com você. Então, o animal é o primeiro a sentir, o primeiro a levar essa carga, né? Mas tem como salvar, não é sentença de morte, não. Porque eu já vi muitas vezes as pessoas falar assim, se aconteceu isso, já era, o animal vai morrer. Ou, agradece, porque o animal deu a vida pra você. Mas, tipo, gente, tem como salvar, sabe? Não é porque o bichinho tá doente que já era, não, sabe? Tem como, tem da onde tirar. Tem como se fazer uma conexão aí com a espiritualidade e conseguir que esse animalzinho seja salvo, tá? Eu já vi isso acontecer, já teve situações que eu vi o animalzinho melhorar assim. Então essas dicas aqui que eu tô passando pra vocês, todas dicas testadas e aprovadas. Então tem como sim, tá? Vamos lá. Então assim, deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Então, agora vamos para as dicas para poder resolver, assim, e tipo, isso não pegar no animal. Primeiro, cuidar da energia da casa, que é a dica que eu falei mais cedo, né? Assim, tem que fazer um dia, pelo menos, de oração, né? Um momento ali de oração, dentro da religião de vocês. Ou um culto, enfim, né? Tem os espíritas têm, né? O culto no lar. Faça alguma coisa assim. Fez para quem faz, né? O culto no lar. Ou para quem faz oração, seja evangélica, católica, enfim. Coloca sempre água para benzer. Essa água que foi benzida tem que ser utilizada também sobre o animal, sabe? Assim, então coloca na aguinha dele de beber, né? Ou se for, né, um animal que tem como ter contato com a pele ali e tal, coloca ali no local. Os peixes, por exemplo, tem como colocar um pouco no aquário, mas coloca pro bichinho também essa água benta, porque a bênção foi sobre toda a casa, mas o animal também precisa, né? Cuidar dessa energia dessa casa, então colocar ali meios, né, de sugar energias densas da casa, seja utilizando sal grosso, cristais, enfim, tem várias formas que a gente pode tirar essas energias densas da nossa casa. Outra coisa, fazer as firmezas, assim, todos nós temos os nossos guardiões que vão na linha de frente lutar por nós, todos nós temos, sabe, às vezes tem mais de um. De cara, assim, tem um feminino e um masculino. Só que, infelizmente, ainda tem muito preconceito e as pessoas não conhecem, ou tem gente que usa da forma errada, mas todos nós temos pelo menos um Exu e uma pombagira que vai na linha de frente para lutar pela gente, né? Então, e a gente precisa firmar com eles toda semana. E toda semana mesmo, sabe? Pega um dia da semana ali, normalmente é sexta ou segunda, né? E faz a firmeza com seus guardiões. Porque quando você firma com eles, você protege toda a casa, você protege a você mesmo. E agora o ponto importante, protege também os animais, né? Então, como que funciona? Tem até vídeo aqui no canal aqui no canal, lá no canal, que aqui tá no TikTok, é o costume de falar, ensinando como firmar com os guardiões. Mas é bem tranquilo, né? A vela, a água, né, que depois vai ser descartada. Aí firma todas as janelas, né? Faz o sinal da cruz ali, faz o símbolo para a esquerda e para a direita, né? Tem um vídeo, quando eu salvar, eu vou deixar essa live salva lá no YouTube. Eu vou salvar embaixo, ou na descrição, ou no final do vídeo, o vídeo que eu falo, que eu
explico como fazer as firmezas com os guardiões, como conectar com eles para proteger a casa. E aí, na firmeza, você faz também você, né? Ali nos seus chakras. E também no bichinho, nos seus animaizinhos. Então, fica de frente para o animal, faz sinal da cruz. É cruz, sim. Não é, é símbolo, você tá falando de coisa pagã utilizando a cruz. Gente, por que que é a cruz? Por que que a espiritualidade me explicou que é a cruz? Porque é a forma de mostrar Jesus, né? E Sananda, que é o que veio para o nosso planeta na roupagem de Jesus, é o responsável pelos processos da transição planetária, os que estão, quem está mais conectado nesse momento, junto com Arcanjo Miguel e todas as falanges que estão nessa luta, né? Então é uma forma de mostrar essa conexão também, né, com o Arcanjo Miguel, ou com Jesus, tá? Então faz o sinal da cruz na frente do bichinho ali, aí fala: eu limpo toda energia densa que possa estar sobre você, e te selo no amor e na proteção dos meus guardiões. Pronto. O seu animalzinho está protegido durante toda a semana, tá? E faz isso toda semana, tá? Toda vez que você for refazer a conexão ali com seus guardiões, faz novamente. Outra coisa... e isso também vale para preto velho, tá? Só que preto velho é na segunda e é no período da manhã. Aí como é que você faz? Faz um cafezinho ali, deixa no seu altar, junto com um copo de água, mais a vela. Firma todas as janelas, ali sela todas as janelas e portas da casa, pelo lado de dentro, fazendo também o sinal da cruz, né? Eu selo essa janela no amor e na proteção dos meus pretos velhos. E limpo, né? Primeiro no amor e na proteção dos meus pretos velhos, e selo no amor e na proteção deles. Pronto. Só que depois que terminar, aí você faz também nos bichinhos, também faz o sinal da cruz em frente a eles e fala: eu selo você no amor e na proteção, né? Eu limpo você no amor e na proteção dos meus pretos velhos e selo no amor e na proteção deles. Pronto, esse animal vai estar protegido também, tá? Então, do mesmo jeito que você faz em você, faz também no seu bichinho para proteger ele também, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. A casa doente acaba influenciando também nossos bichinhos. Também tem um vídeo aqui no canal falando de como limpar, como notar quando a casa está doente, né? O animal, ele sente também. Vou ver se eu consigo deixar também na descrição ou então no final, tá? Do vídeo. Então, é importante a gente observar como que tá a questão da nossa casa, como que tá as energias da nossa casa, porque o animal é o primeiro ali a sentir, o primeiro a mostrar de alguma forma, né? E a gente precisa proteger. Às vezes, não sei, às vezes a gente não entende, né, a importância que os animais têm nas nossas vidas. E assim, o animal, ele dá a vida dele pelo humano, sabe? Tanto que ali, né, eles acabam sofrendo ataques por causa disso, por causa do amor incondicional. Então, se a gente pode, se tem como a gente auxiliar eles, por que não auxiliar, né? E é a gente que escolhe trazer eles para nossa casa, não é? Então, se a gente trouxe, tem que cuidar de todas as formas, tanto das formas físicas, né, veterinário, alimentação e tudo mais, e também da forma espiritual, para que não recaia nada sobre esse bichinho, né? Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Gente, sobre o benzimento, eu vou deixar também, esse eu vou deixar na descrição mesmo, tá? Qual que é o benzimento. Ele é um benzimento que é ensinado por uma moça que tá dentro das crenças acho que é da Wicca, se eu não me engano. Mas é um benzimento, assim, poderosíssimo, que já me auxiliou vários momentos, já me salvou, assim, muitos momentos. E, assim, pra fazer pros nossos bichinhos, sabe? Faz, assim, naqueles momentos mais críticos, que, assim, todas as dicas aqui é pra proteção, né? As dicas que foram passadas até o momento. Agora, esse benzimento é pra aquela situação, assim, que você vê que o trem tá feio e que você quer salvar o seu animal, tá? Ele é um benzimento de... eu vou colocar na descrição do vídeo quando eu salvar ele lá no YouTube, tá? Eu esqueci o nome do benzimento, mas é um benzimento de proteção para cortar qualquer tipo de mal que possa ter recaído sobre o animal, para puxar, tirar dele qualquer tipo de coisa que possa ter recaído sobre ele. Mas é bem tranquilo, sabe?
E dá pra fazer e tem resultado, assim, praticamente imediato. Funciona. Tentem. E, assim, não só eu. Já teve outras pessoas que também fez, né? Que foi passada a dica. E eles também conseguiram salvar os bichinhos deles, tá? Deixa eu ver. E assim, o mais importante de tudo, né? A gente cuidar da nossa energia. Porque afinal de contas, o animal puxa aquilo que a gente sente, né? E seres negativados, eles ficam o tempo todo tentando cocriar realidades na mente da gente. Então a gente tem que observar muito os nossos pensamentos. Se tá vindo um pensamento negativo, principalmente relacionado ao animal, tem como cortar, né? Você já tem como tirar aquela imagem da sua mente e colocar uma outra imagem para cortar aquele fluxo de energia negativo, que pode até vir sim a cocriar a realidade que você está pensando. Então tudo está relacionado a gente e a gente tem que ficar de olho também na nossa energia para não acabar cocriando ali de alguma forma coisas densas na vida dos bichinhos, né? Deixa eu ver. Então, assim, vai ter, às vezes tem, né, situações onde vem pensamentos, ainda dentro desse assunto, né, de influências negativas, vêm com pensamentos para você já imaginar uma doença sobre o animal. Tipo, fica ali, ah, você não tá vendo que o animal tá com isso, tá sentindo aquilo, olha lá, o comportamento é estranho. O animal tá de boa, mas aí começa a vir, sabe, aqueles pensamentos, ah, tá com isso, tá com isso, tá com aquilo. Aí você começa a pensar nisso, aí você já começa a imaginar o animal com aquilo, e aí você já coloca uma carga negativa, assim, de tristeza e tal. Aí você cocria aquela realidade, porque cocriar realidades é isso, sabe? É pensamento mais emoção. E aí daqui a pouco o animal fica mesmo doente. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Começou a vir pensamentos negativos, tal, já cancela, já elimina. Não deixe isso tomar frente na imagem de vocês. Não deixe cristalizar essas informações. E se caso acontecer, né, de cristalizar ali, o animal realmente adoecer, já corre com ele pro veterinário, sabe? Não espera, não. Pra já, né, pra esse animal voltar a ficar bem rapidinho. Então, é isso. A live de hoje foi bem rapidinha. Foi bem tranquila, né? As informações também são bem fáceis aqui pra gente fazer, né? Pros nossos bichinhos. Esse vídeo, essa live vai ficar salva no canal, tá? Mas os vídeos que eu falei que vão ficar salvos lá junto, seja na descrição ou no final do vídeo, lá nos quadradinhos finais. E a oração de benzimento, né? O benzimento para tirar qualquer tipo de demanda, coisa negativa, eu vou deixar na descrição, tá bom? Foi muito bom tê-los. Até a próxima live, na próxima segunda. Tchau, tchau. Opa, chegou no finalzinho. Já estamos encerrando, Luísa. Tchau, até a próxima. Ah, mas vai ficar salvo lá no YouTube. O link lá na bio do TikTok, quem quiser assistir, tá? Tchau, gente. Até a próxima live. Assiste lá no YouTube, que foi muito importante as informações aqui. Tchau, tchau.